Doutor, queria lhe perguntar sobre o efeito dessa decisão do ministro Flávio Dino, que ele usou uma medida que não era especificamente sobre a aplicação dessa lei americana, mas ele deu um recado para os bancos a dizer: é bom cumprir, é bom não cumprir, não sancionar figuras brasileiras sem a nossa autorização. E isso gerou, só no dia, 42 bi de prejuízo para os bancos. Queria saber da opinião do doutor se de fato era necessária essa decisão, o quanto isso realmente tem efeito e se os bancos brasileiros, ou aqui tem sede, irão de fato cumprir essa decisão, sancionando, como já fizeram alguns, a possibilidade do ministro Alexandre de Moraes de ter cartão de crédito, de movimentações bancárias, etc. Bom, boa tarde a todo mundo, é um prazer estar aqui no Pânico com vocês. Obrigado, doutor Dulce, pela pergunta. E para explicar um pouco melhor a ineficácia dessa decisão do ministro Flávio Dino, a gente precisa entender que a aplicação das sanções Magnitsky não são uma decisão judicial americana. Esse é o primeiro ponto. Então, quando ele fala que nenhuma decisão judicial extraterritorial ou não tomada dentro do Brasil não pode ser acatada pelos bancos brasileiros, ele, de certa forma, e juridicamente falando, não tem nem como alcançar a sanção Magnitsky, porque não é uma decisão judicial, é um ato administrativo do governo americano. Então esse é o primeiro ponto. Mas aí tem um cunho político muito grande que só tensiona cada vez mais a relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos, que já não está muito boa há algum tempo. A gente precisa deixar isso claro para todo mundo. Então qualquer tipo de negociação ou qualquer tipo de avanço nesse diálogo só se torna mais difícil com uma decisão como essa, que não precisava nem ser tomada nesse momento e não tinha nada a ver, inclusive, com a questão Magnitsky do sancionamento do ministro Alexandre de Moraes. Mas, na prática, como funciona exatamente a aplicação dessas sanções? Não é que os bancos brasileiros são obrigados a seguir uma sanção americana. É que os bancos brasileiros, eles querem continuar tendo acesso ao sistema financeiro americano. Esse é o principal ponto. Qualquer banco no mundo quer continuar operando junto com o sistema financeiro americano, até porque qualquer comércio internacional passa pelo dólar, e você só passa pelo dólar se você estiver conectado ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Então, para que qualquer banco brasileiro ou de qualquer lugar do mundo não perca o acesso, ele quer evitar qualquer tipo de relacionamento com o indivíduo sancionado pela lei Magnitsky. Então, qualquer banco que queira continuar operando nos Estados Unidos não pode ter conta com o ministro Alexandre de Moraes desde a sanção. Esse é o principal fator. Então, não é que existe um efeito de uma decisão judicial americana que os bancos precisam cumprir. É uma escolha deles. Continuar operando com o maior mercado do mundo ou continuar tendo uma conta de um ministro do STF. E essa é uma escolha muito difícil de tomar, principalmente para bancos que estão subjugados pelo governo, como é o caso do Banco do Brasil, por exemplo. Ô doutor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, porque é o seguinte, teve muita sanção também, né, nessa guerra que teve entre a Ucrânia e a Rússia sofreu muita sanção americana, e lá eles deram, tem como dar um migué, né? Vamos aproveitar e fazer se a gente cair nessa, o doutor pode dar uma consultoria aqui pra gente. Tem como fugir disso aí, né? Emílio, sempre tem como fugir, porque nem todos os países no mundo estão interessados em continuar mantendo um relacionamento estreito e de cooperação com os Estados Unidos. Como que a Rússia, de fato, conseguiu fugir? Operando de forma disfarçada com outros países, como China, Coreia do Norte, alguns outros países que não têm muito medo de serem sancionados pelos Estados Unidos. China é um país que vive em conflito, em guerra comercial com os Estados Unidos, está sofrendo investigação o tempo todo, então ele já tem um aparato muito grande para enfrentar os Estados Unidos nesse tipo de disputa geopolítica. Então a Rússia encontrou ali na China um aliado muito poderoso para continuar negociando. E convenhamos, os Estados Unidos ele tem sim uma força contra a China, mas não dá para ir a todo vapor, até porque ainda depende muito da China no mercado mundial. Então, a única saída que países sancionados como a Rússia têm é se aliar a um bloco específico. O problema é justamente que bloco é esse, Emílio. A nossa saída, caso a gente queira enfrentar os Estados Unidos de frente, vai ser se aliar cada vez mais a um bloco que contém Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, Venezuela. E eu acredito que esse não é o melhor bloco hoje no mundo para, de fato, você se aliar.
E esse é o grande problema. Comprar uma briga direta com o governo americano, tentando proteger pessoas sancionadas de forma institucional, ou seja, as instituições brasileiras defendendo um sancionado e obrigando, inclusive, que outras empresas brasileiras também preservem aquela pessoa sancionada pela Magnitsky, pode custar muito caro para o país, empurrando ele para um lado do bloco geopolítico global que eu acredito que a maioria da população brasileira não gostaria de estar. Ô doutor, o senhor citou aí Rússia e China, provavelmente são dois países que se prepararam para isso, né? Se prepararam para ter esse embate com os Estados Unidos. Eu acho que o Brasil é um caso diferente, né? O Brasil, ele não tem como é que seria se um banco, se alguma instituição falasse, não, a gente vai manter tudo isso aqui com o sancionado? Alba, essa pergunta é boa porque não só se prepararam, como continuaram escalando ao longo de um tempo todas essas sanções. Uma coisa que a gente precisa entender é que as sanções que a gente está vendo agora, tanto contra o ministro Alexandre de Moraes, como também em relação ao tarifaço contra o Brasil, não começou agora com a eleição de Donald Trump. Isso já está acontecendo desde 2023, enquanto Joe Biden ainda era presidente dos Estados Unidos. Várias investigações a respeito das ações do ministro Alexandre de Moraes, ou até mesmo em relação às tratativas comerciais do Brasil em relação a produtores americanos, tarifas e diversas outras questões que a gente pode abordar, já vieram escalando desde 2023 para cá. O que faltava no governo anterior era uma vontade política de agir e até uma falta de energia, né? Vamos convenhar. Agora, no atual governo, Donald Trump está com tudo para poder ir para cima do Brasil com base em investigações que já estão vindo há 2 anos. E o que a gente viu ao longo desses 2 anos? Uma escalada cada vez maior, primeiro do STF, punindo empresas americanas, implementando multas absurdas, impedindo empresas americanas de operar no Brasil em determinados momentos, o que só escalou ainda mais essa sensação de conflito entre Brasil e Estados Unidos, que começou dentro do Congresso, foi enviado para o governo para que isso fosse investigado, que culminou na aplicação da sanção Magnitsky contra Alexandre de Moraes e agora também no tarifaço contra o Brasil. E não parou aí. Ainda existe uma investigação comercial muito ampla, uma das maiores que já aconteceram contra um país ocidental, rolando aqui dentro dos Estados Unidos, que pode punir o Brasil ainda mais. Então, de fato, Alba, o Brasil não está preparado e nem se preparou para essa briga. Pelo contrário, ele dobrou a aposta ao longo dos últimos anos, mesmo com todas as sinalizações sendo dadas, para que isso poderia escalar de uma forma que não seria mais possível que o diálogo diplomático resolvesse. E é justamente essa situação que a gente está agora. Que é a seção 301, que as Big Techs estão... O que as Big Techs, doutor Durso, o que as Big Techs estão reclamando do Brasil? Olha, Emílio, primeira reclamação muito forte veio do Elon Musk, dono do X, né, antigo Twitter, que ele mesmo particularmente falou que recebia determinações judiciais paralelas, que não estavam em processos judiciais aqui no Brasil, para que se fizesse a remoção de perfis americanos, né, perfis de usuários americanos. Segunda reclamação forte vem da Rumble, também, uma empresa que sofreu muitas sanções do Supremo, porque era a empresa em que os usuários sancionados buscavam para fazer as suas lives. Tanto é que o Monark, quando ele teve problema com o YouTube, ele foi procurar ter um canal na Rumble e também lá ele foi sancionado. O Rumble está fora do Brasil? Não tem Rumble? O Rumble é uma empresa fora do Brasil. E eu salvo engano, eles não têm sede aqui no Brasil, por isso eles estavam também à margem dessa possibilidade. Pediu um representante aqui no Brasil. Isso, o ministro impôs, o ministro Alexandre de Moraes impôs. Então, há essa questão. Com relação à lei Magnitsky, o que deixou a sociedade insatisfeita com a decisão do ministro Flávio Dino é que quando vem o governo americano e impõe essas sanções para que aquela pessoa sancionada fique isolada de qualquer tipo de relação com essas empresas, espera-se que a empresa decida se vai fazer ou não e que o ministro, pontualmente e pessoalmente, se acha que isso está equivocado, contrate um advogado americano e entre com uma ação judicial lá. Então, que ele faça o questionamento da decisão na jurisdição competente, que é a justiça americana. E um juiz lá vai poder decidir se essa sanção americana está certa ou não. Mas ele foi indiciado e não recebeu, né? O ministro aqui no Brasil. Ele foi sancionado e ele falou, não me importa, porque inclusive faz 2 anos que meu visto venceu e eu não vou para os Estados Unidos e não me importa essas relações. Só que essas relações, aí vem também Big Tech, essas relações da lei Magnitsky afeta
parceiras daquelas empresas americanas. E aí, meus amigos, ou parceiras ou empresas diretas americanas é o que a gente mais tem no Brasil. Seja as Big Techs, seja parceiras de bancos e fintechs e serviços, ou até qualquer coisa, cartão de crédito, tudo isso é... Posso fazer uma pergunta para o doutor em relação a isso, doutor? Doutor Aragão. Doutor Aragão, existem ferramentas financeiras, né? Desde holding, ou até você ter um patrimônio no nome de um filho, né? A gente sabe lá, pode ter um apartamento nos Estados Unidos. Isso daí, ele acaba tendo uma ramificação e pode pegar parentes desses ministros também? Daniel, esse é exatamente o arcabouço que a sanção Magnitsky traz para impedir que aquele indivíduo continue praticando os atos pelo qual ele foi sancionado. Não só sufocar ele financeiramente, como toda e qualquer pessoa que estiver em volta dele que possa ajudá-lo financeiramente ou protegendo o patrimônio ou de qualquer outra forma. Então, sim, há sim uma possibilidade de escalada direta, no sentido de parentes que eventualmente sendo identificados, que estão protegendo o patrimônio ou tentando ocultar qualquer tipo de relação com aqueles sancionados, serem sancionados diretamente pela Global Magnitsky. Então, eles também podem, parentes também podem. Mas o que acontece na prática? Isso, na prática, acaba nem sendo tão necessário. Porque todas as empresas que, de alguma forma, têm qualquer tipo de relacionamento com os Estados Unidos, e a gente está falando, só para a gente contextualizar isso, de um país que só em termos de importação de produtos e serviços no ano passado ultrapassou 4 trilhões de dólares em importação e mercado global como um todo. O Sam até pode falar muito bem sobre isso. Qual país no mundo, qual empresa no mundo não quer continuar tendo relacionamento com esse mercado global? A gente está falando que só em termos de importação de produtos e serviços é maior do que o PIB de quase todos os países no mundo. Só 3 países no mundo têm um PIB maior do que o volume de importação dos Estados Unidos. O que isso significa na prática? A Magnitsky quer utilizar essa força econômica americana para fazer com que toda e qualquer empresa, banco, instituição, governo, que quer continuar tendo contato, quer continuar tendo relacionamento comercial com os Estados Unidos e as suas empresas, se afaste daquele indivíduo sancionado. Então ele fica quase como tóxico, o que inclusive foi dito pela nota do consulado americano, que o ministro, a partir daquele momento, é tóxico, e de fato é. Qualquer um que tenha relacionamento com ele também se intoxica e se afasta totalmente do mercado americano. E essa é a principal arma da Magnitsky. Não é sancionar diretamente várias pessoas, mas é fazer com que as pessoas no entorno comecem a ter medo de ter relação com ele. E isso vai desde parentes, amigos, bancos, empresas, clientes, fornecedores, até advogados escolhem não mais trabalhar para aquele cliente, porque também podem ser sancionados ou podem ser, de alguma forma, ter limitado o seu acesso aos Estados Unidos ou bens aqui bloqueados. Esse é o ponto mais importante, a forma que a aplicação da Magnitsky faz com que aquela pessoa se torne radioativa e ninguém mais quer chegar perto dela. Por isso que parentes também podem ser sancionados diretamente, mas na prática que a gente vê isso acontecendo ao redor do mundo com outros sancionados, automaticamente as pessoas começam a se afastar com o receio de também serem sancionados e a pessoa vai ficando isolada politicamente, economicamente e sem apoio nenhum. E justamente por isso ele é enfraquecido e não pode continuar cometendo aquela irregularidade, seja corrupção, seja violação de direitos humanos, que fez com que ele fosse sancionado justamente pela Magnitsky. É danado, né? Eu me lembrei da Covid agora. Lembra na época da Covid que a gente tossia, todo mundo saía de perto? É complicado. Radioativo. Ninguém quer fazer negócio com o cara, porque se o cara fizer negócio com ele, vai ter retaliação. Vira cúmplice com a instituição. É cúmplice, cai radioativo. Vocês acham que o ministro mesmo, ele passou um pouco dos limites, o Alexandre de Moraes, ele passou um pouco do ponto para eles entrar nessa história do... Porque isso é muito... Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. O que você achou isso, doutor Aragão? Emílio, é interessante sua pergunta, porque eu posso até dar a minha opinião como operador jurídico. Acredito que o doutor Durso também tem a opinião dele. E sim, conhecendo a Constituição, operando há anos no Brasil, eu nunca vi nada parecido com o que foi feito nos últimos anos no STF. Diversas violações à legislação, à Constituição brasileira foram realizadas em prol de uma narrativa, de uma ideologia. Então tem muito que se questionar, sim, a respeito das atitudes do ministro Alexandre de Moraes. Mas essa é só a minha opinião, e o que a gente está discutindo aqui principalmente é que
Isso foi uma conclusão de várias comissões que rodaram o Congresso americano, o Senado americano, por outras constituições ou outras comissões americanas analisando esse tema sobre a ótica do direito internacional e dos direitos humanos. E foram criados diversos relatórios que embasaram essa decisão. Então não é uma decisão política, não é uma briga ou não é uma briga política direta entre presidentes, Trump e Lula no Brasil. Não, é muito mais do que isso. Então, independente da minha opinião, ou da opinião de qualquer outro, fato é que institucionalmente hoje, os Estados Unidos reconhecem que o ministro Alexandre de Moraes violou direitos humanos. Isso está reconhecido pelo Congresso americano, está reconhecido pelo Senado americano, está reconhecido por diversas comissões que estudaram a fundo o assunto aqui dentro dos Estados Unidos ao longo dos 2 anos e que culminaram na sanção do ministro Alexandre de Moraes. E olha, a partir disso, a gente pode esperar, sim, que outros países no mundo comecem a olhar da mesma forma, até porque a mídia, em geral, já relatava esses tipos de abuso ou até mesmo de inconformidade legal há muito tempo. A mídia europeia já relatava as ações do Alexandre de Moraes há bastante tempo. Então não é algo novo que foi construído agora ou uma rixa política entre os dois presidentes. Na verdade, isso está vindo de muito tempo e de fato está consolidado. Então, a gente pode argumentar e tentar defender da forma que quiser, mas vai ser muito difícil vencer o que já está estabelecido aqui nos Estados Unidos. Porque a Constituição é um negócio importante, porque a Constituição, assim, se você trocar ela em palavras mais simples, é o povo que tem aquela carta, o que o Estado pode fazer com a gente. É o limite do Estado. É o limite do poderoso Estado que tem contra o indivíduo. É a gente, o que o Estado pode fazer com a gente. Exato. A Constituição é isso. Tanto é que tem os direitos fundamentais que são direitos da população e não obrigação e obrigação do Estado. Então, é uma coisa nossa, do povão. Isso. Então o povão fala, Estado, você pode fazer isso, tem os artigos lá que pode fazer. Você acha que ultrapassou um pouco? Essa pergunta é excelente, Emílio, e minha análise jurídica e não pessoal nem política, tá? Inclusive, sobre a última pergunta, o ministro também teve um problema com o Elon Musk quando baniu o X, isso tudo aqueceu, o Trump nem era presidente ainda e chegou agora a conta de tudo isso. Olha, com relação à análise das decisões do Supremo, muitas me incomodam. Eu acho que o Supremo erra muito, que o Supremo ultrapassa o limite do que está previsto na Constituição, tem ilegalidade, tem abuso, tem equívoco. E defendo, lógico, mudanças nisso. Inclusive, eu defendo que cargo de Supremo não seja nomeação política, seja construção de anterioridade, né? De você construir uma carreira dentro da magistratura até chegar ao ministro Supremo e não ser amigo do presidente. Com relação à sua pergunta, então, houve abuso? Eu entendo que sim. Eu acho que o Supremo erra muito, não só o ministro Alexandre de Moraes, como outros ministros. Agora, a aplicação da lei Magnitsky é justa? Aí é outra análise, porque uma coisa é o ministro errar, outra coisa é ele preencher os requisitos da lei, da proporção, exatamente. E aí, sobre isso, eu tenho dúvida, viu, Emílio? Eu não vou dizer que o ministro ultrapassou, errou. Só que essa lei, inclusive pelo autor desta lei americana, ele falou, não deveria ser aplicado a ministros dentro de uma democracia. Então, se o ministro erra, ele pode ser, de alguma forma, punido, inclusive com impeachment aqui. Agora, a aplicação da lei pelo Donald Trump, ela não deveria ser para ditadores, ela não deveria ser para onde não há mais democracia e tal. Eu não sei se o ministro preencheu os requisitos daquela lei americana, mas que ele erra, eu concordo. Que ele ultrapassa, eu concordo. Agora, se ele faz jus à punição, eu tenho dúvida. Porque isso aí é mais um poder do presidente americano. Sim. Porque senão... Foi na época que pegaram o Bin Laden, né? Foi logo depois que surgiu essa lei. E outra coisa, se o Trump começa a deturpar para aplicar no ministro amanhã num inimigo político, etc. Ele está agindo como o nosso Supremo.